Olá pessoal do Grande Prêmio, tudo bem? Fórmula 1 no final de semana, isso quer dizer GP recomenda aqui no Grande Prêmio falando sobre as 5 razões para a gente não perder a Fórmula 1 nesse domingo. A Fórmula 1 chega a uma pista histórica, uma pista das mais clássicas aí do esporte a motor mundial. Paul Ricard, pois é, finalmente o GP da França está de volta ao calendário da Fórmula 1 depois de uma ausência de quase 10 anos, né? E o Mundial chega à França nesse final de semana diante de um cenário bem interessante, assim, do ponto de vista da disputa pelo título, né? É bem verdade que as últimas corridas não têm sido muito animadoras, né, e muito emocionantes, mas a disputa pelo campeonato está bem acirrada, né, bem forte entre Sebastian Vettel e Lewis Hamilton. Os dois chegam à França separados por apenas um pontinho. O piloto da Ferrari retomou a liderança do campeonato depois daquela vitória categórica no GP do Canadá há 2 semanas, né? Em contrapartida, o Hamilton, que vinha liderando o campeonato desde o Azerbaijão, tomou a virada depois de um desempenho bem aquém lá em Montreal, né? Ele chegou só na 5ª colocação, então permitiu essa reviravolta, o que mostra também que esse campeonato vem sendo de bastante oscilação entre as principais equipes ali do grid, né? Entre Mercedes, Ferrari e Red Bull. Há pistas em que a Ferrari se dá melhor, em que ela domina, como foi o que aconteceu no Canadá, por exemplo. E há pistas em que a Mercedes vai melhor, né? Como aconteceu lá na Espanha. E também tem as pistas em que a Red Bull se dá melhor, né? A Red Bull foi vencedora lá no GP da China, em uma jogada inteligente nos boxes, e também venceu de forma dominante no GP de Mônaco. Então a gente nunca pode excluir a Red Bull dessa disputa, mas efetivamente no Mundial de Pilotos nesse momento a briga está entre Vettel e Hamilton, e é nessa configuração que a Fórmula 1 chega à França aí e que vai celebrar esse retorno do país ao calendário. Então vamos falar aí das 5 razões para a gente assistir então o GP da França. Bom, a primeira razão é a própria França, né? A França tem um papel muito importante na história da Fórmula 1, encabeçada aí pelos títulos, né? Por tudo que conquistou Alain Prost, dispensa apresentações, né? Tetracampeão mundial, e que também segue envolvido com a Fórmula 1. Ele faz parte aí da Renault, e a Renault é um dos destaques também. A montadora francesa tem a equipe própria no grid e também fornece motor, né? Tanto para a Red Bull quanto para a McLaren. Ano que vem vai diminuir um pouco, né? Já que a Red Bull anunciou a parceria com a Honda, mas mesmo assim a Renault, Red Bull e Renault tiveram uma história de sucesso, apesar dos últimos anos ter sido meio complicado, né? Mas eles venceram 4 campeonatos, isso a gente não pode deixar de mencionar. Além disso, a França é representada por 3 pilotos no grid, 2 promissores, um que não vive um ano dos mais competitivos, né? Romain Grosjean vem num ano bem complicado, polêmico, de extrema falta de controle emocional e tudo mais. Mas, por outro lado, a França tem aí Pierre Gasly, menino da Toro Rosso, que vem tendo a carreira dele modelada aí, né, e conduzida pela Red Bull, e Esteban Ocon, que, diferente do Pierre Gasly, é um piloto da Mercedes, também veio pelo programa da Mercedes, e não fez feio lá na Force India, né? Desde o ano passado vem brigando firmemente lá com o Sérgio Pérez, e esse ano, em função desse carro irregular da Force India, os resultados dele também não têm sido muito expressivos, mas ele vem tentando tirar do carro aquilo que dá nas pistas em que o carro se mostra melhor. Então, assim, a França chega para esse GP bem representada, né? Podemos dizer assim, apesar dos problemas aí que cada um enfrenta nesse ano. Além disso, um pouquinho de história, né? A última vez que a França recebeu a Fórmula 1 foi há 10 anos, como a gente disse no início desse vídeo, em 2008. 22 de junho de 2008, mas não em Paul Ricard, em Magny-Cours. E curiosamente, quem venceu aquela corrida foi a Ferrari, mas guiada por Felipe Massa, né? Felipe Massa venceu aquela corrida, ele não largou na pole position, foi Kimi Raikkonen
Kimi vinha do título, né, do ano anterior, largou na pole, mas teve problemas aí durante a corrida. O Massa passou e assumiu a liderança daquele campeonato, aquele campeonato que na verdade foi o melhor do Felipe na Fórmula 1, né? Ele chegou até o final daquela temporada disputando o título com Lewis Hamilton. Hamilton acabou vencendo, foi o primeiro título do Hamilton na Fórmula 1, mas o Felipe fez uma campanha muito forte naquele ano. E curiosamente, depois daquela corrida em Manicure, o Felipe virou líder do campeonato. E a segunda colocação naquela ocasião era do Robert Kubica, 2 pontinhos só atrás do Felipe, bem interessante, né? E o Raikkonen era o terceiro colocado e Lewis Hamilton apenas o quarto. Antes disso, porém, a Fórmula 1 correu em Paul Ricard também. E a última prova em Paul Ricard, 1990, 8 de julho de 1990, e foi vencida também por um carro da Ferrari, mas guiada por Alain Prost. A gente sabe que o Alain Prost sempre se deu bem correndo em casa, né? E não fez feio também nessa corrida em Paul Ricard. No pódio ainda teve Ivan Capelli, de Leyton House, e Ayrton Senna, de McLaren. Então, há 28 anos, a Fórmula 1 não corre em Paul Ricard, e Paul Ricard tem uma história muito bacana, né? Ela recebeu a Fórmula 1 por 14 anos, entre 1971 e 90, e durante todo esse tempo ela também não mudou muito o seu traçado. Praticamente vai ser quase o mesmo traçado dessa época que a gente vai encontrar nesse final de semana, apenas alguns ajustes aí. A pista é muito longa, tem vários traçados, na verdade, mas a Fórmula 1 vai usar o traçado maior. As mudanças, uma chicane ali no meio da reta Mistral, que é uma das mais famosas, né? E algumas curvinhas foram alargadas e a pista foi recapeada. Então, assim, apesar de ser uma pista antiga, de ser uma pista que já fez parte do calendário, essa é uma novidade para a maioria dos pilotos do grid, né? Só alguns tiveram contato com essa pista, por exemplo, Lance Stroll chegou a vencer lá de Fórmula 3, outros pilotos tiveram a experiência de testes com a Pirelli, mas assim, ninguém tem dados de corrida, de treino, então vai ser uma novidade para todo mundo. Então essa é a nossa primeira razão para ver o GP da França. Segunda razão, a gente tem a ver com os pneus, sempre eles, né? Os pneus também vão desempenhar um papel decisivo nesse final de semana, principalmente porque ninguém sabe o que vai acontecer, né? A Pirelli, como ela costuma fazer, optou por uma escolha mais conservadora, então ela vai levar para o GP da França os pneus macios, que são os de marcação amarela, os pneus super macios, os vermelhos, né? E os ultra macios, os pneus de cor roxa. Como a pista foi totalmente recapeada, ela tá mais ou menos com as mesmas características, muito semelhante mesmo à pista de Barcelona, lá na Espanha. Então, assim, a Pirelli, para evitar os problemas que ela viu durante a pré-temporada, com bolhas e dificuldade de temperatura, ou o extremo, né, que é superaquecer os pneus, ela decidiu também reduzir a banda dos pneus para essa corrida. Lá na Espanha deu muito o que falar isso, mas no fim não foi o decisivo, né, o que decidiu aí o desempenho entre as equipes, mas vem aí uma mudança de pneus para esse final de semana. Em termos de estratégia, as equipes foram Mercedes e Ferrari optaram por mais ou menos os mesmos conjuntos, né? Então, assim, Hamilton e Vettel, por exemplo, um conjunto de um set, né, de jogos de macios e 9 de ultramacios, mais ou menos a mesma coisa. Já a Red Bull foi bem mais conservadora, ela escolheu menos jogos de ultramacios e mais de macios e principalmente de super macios. Vamos ver como é que essas equipes trabalham, né, dentro dessa nova forma aí de estratégias, dentro desses conjuntos diferentes de escolha de pneus. Então, os pneus aí, segundo motivo para a gente ver o GP da França. Terceira razão para assistir o GP da França tem a ver com favoritismo, né? Quem chega favorito a essa prova? Ninguém, porque foi o que a gente comentou no início do vídeo, né? Não tem como a gente saber o que vai acontecer, como é que as equipes vão
lidar com os pneus, qual será o desempenho desses pneus. Então, assim, a gente chega para o GP da França sem favoritos. O Valtteri Bottas falou o seguinte nessa semana, que a Mercedes realmente não é favorita, tá? Porque, assim, lá no Canadá, ela perdeu muito em velocidade e muito em desempenho também. Mas ela optou por ainda usar o motor do começo do ano, né? Ela adiou a estreia da versão mais atualizada. Mas o Bottas disse que só isso não explicou aquele desempenho. Então faltou mesmo um acerto melhor do carro de forma geral. Então ele acha que, assim como eles necessitam, também como eles necessitam de uma nova versão do motor, eles também precisam de um trabalho melhor em termos de acerto. Para esse final de semana, a Mercedes realmente vai trazer uma versão atualizada do motor, mas isso não quer dizer que ela é favorita, né? A Ferrari já vem com essa segunda versão que ela usou no Canadá, então mais ou menos vão se equiparar. É uma pista longa, é uma pista que tem retas longas e freadas muito fortes. Então, assim, tende a favorecer os carros com maior velocidade, com maior potência. Então, nisso, a Renault vai sofrer um pouco, Renault e Honda, né? Já Mercedes e Ferrari vão ter uma certa vantagem nesse sentido, mas ainda não dá para cravar quem realmente é favorito. Essa pista, ela tem 5,8 km, então uma pista bem grande mesmo, um dos maiores tempos de volta do calendário. Vai ser divertido de ver, hein? Essa disputa da pole e em função também das estratégias do que a gente falou no item 2, tá bom? Então, assim, vamos para a quarta razão para assistir esse GP. A quarta razão, gente, tem a ver com Fernando Alonso, né? Fernando Alonso vai chegar lá, nem saiu da França, né? Porque ele estava disputando o Le Mans, disputou Le Mans com a Toyota no final de semana, venceu pela segunda vez, né? Porque ele já havia vencido também com o Sebastian Buemi e o Kazuki Nakajima às 6 horas de Spa-Francorchamps, que abriu o campeonato do Endurance, né? Do Mundial de Endurance. E agora venceram também as 24 horas de Le Mans, quer dizer, o Alonso desbloqueou essa segunda fase aí da busca pela tríplice coroa e vai chegar cheio de si lá em Paul Ricard, e também cercado de perguntas sobre o seu futuro, né? Parece que o Alonso agora caminha mesmo para focar na Indy, e a grande questão é, Alonso fica na Fórmula 1 e abre mão apenas do GP de Mônaco no ano que vem, ou ele muda de vez e vai para a Indy correr a temporada toda lá atrás das 500 milhas em Indianápolis. Então, assim, Alonso realmente vai ser um pouco o centro das atenções nesse final de semana, em função dessa baita conquista aí, que foi as 24 horas de Le Mans, que foram, né, as 24 horas de Le Mans, tá bom? E por fim, a quinta e última razão pra gente ver esse GP lá em Paul Ricard tem a ver com as provas seguidas da Fórmula 1, né? A gente está numa época de Copa do Mundo, jogo todos os dias, inclusive tem jogo jogo do Brasil na sexta-feira entre os treinos da Fórmula 1, então a Fórmula 1 preferiu juntar o maior número de corridas nesse período, e a gente vai ter uma trinca inédita, né? Nunca na Fórmula 1 teve 3 corridas seguidas, e é o que vai acontecer agora. Então, abre com Paul Ricard, que é uma pista histórica e clássica, né? Depois, uma semana depois, vai para a Áustria, lá no Red Bull Ring, e aí, uma semana depois, Silverstone, fechando essa trinca com o GP da Inglaterra. Então é Fórmula 1 que não acaba mais, junto com a Copa do Mundo. E falando em Copa do Mundo, gente, nesse final de semana a TV Globo não transmite a Fórmula 1 ao vivo no domingo, vai ficar a cargo do Sport TV, que já também exibe aí os treinos livres na sexta-feira, a classificação no sábado e a corrida. A largada da Fórmula 1 está marcada para as 11h10 no horário de Brasília, a classificação no sábado às 11 da manhã, tá? E o Grande Prêmio acompanha tudo ao vivo e em tempo real. Tchau!